E vamos aqui para a última parte, né? Sujeito do diálogo, primeira, segunda ou terceira pessoa. Cara, eu me amarro, eu sou apaixonado por isso daqui. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe falar. Tem muita gente, meu amigo, que dá vontade de pegar uma garrafa dessa daqui, ó, e sentar na boca quando o cara tá falando. Mas pra bater, não é pra dar água pra ele, não. Imprimir a pessoa, a primeira pessoa de forma solo. Como é que eu vou imprimir a primeira pessoa de forma solo? Dentro de um diálogo, de uma oratória, eu vou imprimir a primeira pessoa de forma solo da seguinte maneira. Eu, Antônio Wagner Segadilha de Oliveira, sou um cara que trabalha com informática há mais de 20 anos. Sou coordenador atualmente, né, do evento NASA Space Apps Challenger na cidade de Manaus. E represento aí uma outra gama de empresa que eu não posso aqui tá expondo de uma forma tão ampla, tá? Já tem alguns livros lançados, entre eles Tipologia Humana, é um dos mais solicitados, e 7 passos para o primeiro passo, que fala sobre como abrir um negócio de maneira correta. Então, eu tô falando de mim, só de mim. Nas igrejas, tanto evangélica quanto católica, o nome disso é testemunho. Eu vou dar o meu testemunho. Então, quando você está falando de você, você vai direcionar todas as informações a você. Somente a você. Tá? Partir do ponto 2. Imprimir primeira e segunda pessoa. Que é o quê? Eu e tu. Isso se dá quando o diálogo é bilateral. Tá? Ó, eu lembro quando eu e tu. Só eu e tu. Eu lembro quando a gente fez aquela viagem, que a gente foi até Manacapuru, e no meio do caminho a gente pegou aquela chuva. Eu não sei se tu lembra disso, mas tu lembra qual foi o quilômetro ali que a gente pegou a chuva? Aí a pessoa responde, rapaz, eu não sei, Manacapuru, pra quem não sabe, é um município aqui do Amazonas, tá? Pois é, eu lembro que eu perdi, parece que uma pulseira ali, tu lembra disso? Ah, lembro, tá? Eu vou dialogar, eu vou remeter a informação, tá? Mas contrastando com informações da segunda pessoa, que é o tu, que é o você. Então, as tuas informações, segunda pessoa, vão consolidar a minha. É possível fazer isso em uma palestra? Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Mas na prática, Marcos Melling e o Hassum fizeram um show, se eu não me engano, na Petrobras, e eles dialogaram ali, era um diálogo entre os dois o tempo inteiro. É uma peça de comédia, uma peça teatral. E esse diálogo dos dois afetava a todos, em risadas, sabe, brincadeiras e tal. Acho que é Fernando Hassum e Marcos Melling. E tá no YouTube essa peça. Então dá para imprimir sim numa palestra, mas quando eu falo numa palestra, cabe-se mais uma peça teatral, tá? E nunca alinha-se somente a ideia de primeira e segunda pessoa. Às vezes acontece, como aconteceu no evento, de alinhar-se a ideia de terceiras pessoas, tá? Imprimir a segunda pessoa de forma solo. É aquela ideia vou colocar assim, do tribunal. Vou fazer aqui uma entrevista, não, como é que eu... depoimento, não, meu pai. Tem um nomezinho que se dá lá. Quando você pega uma testemunha para sentar lá no banco das testemunhas e você começa a interrogá-lo, né? A interrogatório. Você começa a interrogá-lo, tá? E esse interrogatório, ele não é um interrogatório assim, oi, tudo bom? Você estava onde? Não.
É verdade que no dia tal, a tal hora, assim, 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 você estava com fulano de tal? Sim. Você quer, por favor, nos contar como aconteceu esse encontro de vocês? Aí a pessoa começa a falar. Aparentemente, para a pessoa que está falando, está em primeira pessoa. Mas como sou eu quem estou conduzindo a oratória, o diálogo está sendo impresso em segunda pessoa. Então, eu encosto a pessoa na parede, vamos dizer assim, usar essa expressão chula, tá? Eu encosto a pessoa na parede e eu faço a pessoa falar para mim tudo o que eu quero que ela fale. E quando ela começa a falar, eu começo a relatar as palavras dela pelo que ela está dizendo, mas com a minha oração sobre aquilo. Então o senhor confirma que o senhor estava com fulano de tal. E o senhor viu quando ele pegou a caixinha de iogurte e colocou dentro da sacola no supermercado? Confirmo. Qual era a marca do iogurte? Era Cleibon. Cleibon? Iobon. E que sabores que era o seu iogurte? Então a pessoa vai falando e você vai debastando dentro da oratória. Ou a gente pode imprimir em terceira pessoa, que é aquela famosa preleção que eu vou fazer assim. Vou falar para vocês a história de Silvio Santos. Silvio Santos, que é um apresentador de televisão nacional, começou sua vida como camelô. Aí o cara vai destrinchando a vida daquela outra pessoa. É a coisa mais fácil que tem para fazer. Falar mal dos outros ou falar bem dos outros. Quando o cara puxa saco, fala bem. Quando o cara não gosta, fala mal. Mas falar dos outros é rápido que a gente consegue. Então, imprimir em terceira pessoa, a gente tem que ter a seguinte preocupação. É imprimir informações. Aí eu vou pegar aqui com troca de conteúdo. Por quê? Porque quando eu começo a falar do Silvio Santos, alguém lá embaixo já estudou alguma coisa. E alguém lá embaixo sabe de alguma coisa. Pode ser que a informação esteja certa, pode ser que esteja errada. Mas ela sabe. Então eu tenho que ter muita cautela ao preparar uma oratória para falar, imprimir uma terceira pessoa. Se o meu tema for uma terceira pessoa, eu tenho que ter muita cautela para fazer isso. Tá bom? E imprimir um conjunto de pessoas. Aí é muito mais fácil de fazer porque é aquela famosa oratória de fim de ano, né? Quero aqui agradecer aos meus colegas, aos meus companheiros de aula, que nós que fizemos o segundo grau aqui no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, nos últimos 3 anos, nossa turma sempre se destacou. Éramos os mais bagunceiros, mas os mais estudiosos. Professores que o digam. Professora fulana, professor Beltrano, professora Cicrana, meus colegas fulano, Beltrano, Cicrano, Parará, Patá, Patipa, Tapa, conjunto de pessoas. Aí você tem que raciocinar o seguinte: o sujeito agora ele é enorme. Se você for usar um sujeito conjunto em primeira, segunda e terceira pessoa, destaque sempre na sua oratória algo de positivo de cada um. Não esqueça de cada um, porque se você esquecer de um, meu amigo, se quebra a sua oratória, porque lá na frente, rapaz, não vamos chamar o Cegadilha mais não, que o Cegadilha foi lá naquele dia, falou lá do Alessandro, mas não falou da Camila, pô. E a Camila foi uma pessoa que ajudou nossa turma demais e tal. Então, você tem que ter esse ponto de vista. E aí, pessoal, aqui esse daqui foi o nosso curso de oratória, tá? Resumido, resumido mesmo, muito resumido. E que eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Espero que sirva aí para vocês ampliarem um pouco mais o conhecimento de vocês. E se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha o vídeo, deixa teu comentário, que a gente vai trazer logo logo uma segunda parte desse curso aqui, tá bom? Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!